Na última terça-feira, dia 15 de outubro, o presidente Lula sancionou a lei que institui o Dia Nacional da Música Gospel. A promulgação dessa lei foi vista por alguns como uma estratégia do governo para se aproximar dos evangélicos. E uma das polêmicas em torno desse evento foi a presença do deputado federal Ottoni de Paula, que é vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica e esteve na ocasião representando a bancada evangélica. E para falar sobre esse assunto, a Comunhão convida o deputado federal Ottoni de Paula. Seja muito bem-vindo, Excelência. Primeiro eu quero saudar você, Michele, e todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento, em algum lugar, que Deus possa abençoar a todos. Eu estou muito tranquilo sobre as críticas. Eu sou um homem que sou movido por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu creio, não é? Para situar os nossos internautas, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica e recebi uma missão dada pelo nosso presidente, que é o deputado Silas Câmara, do Amazonas, para que eu o representasse toda a Frente Parlamentar Evangélica em uma cerimônia onde o presidente da República estaria sancionando o projeto de lei do deputado federal Raimundo Santos do Pará, nosso irmão em Cristo, criando o Dia da Música Gospel. Eu prontamente recebi essa missão, fui ainda alertado por alguns colegas de que eu poderia sofrer algumas críticas lá no Palácio, mas eu entendi aquilo como uma grande oportunidade que Deus estava me dando de poder estar no Palácio. Primeiro, cumprindo o meu dever como vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Eu costumo dizer que eu sou que a política da minha vida é uma missão, porém o meu chamado é o ministério pastoral. Eu sou pastor há quase 30 anos pelas Assembleias de Deus. Então eu vi aquilo como uma grande oportunidade e eu fui para lá pedindo a Deus, Senhor, me dê a oportunidade de em algum momento poder orar pelo presidente da República. Eu sei que ele precisa de muita oração. Se Bolsonaro já precisava das nossas orações, ainda mais o presidente Lula precisa muito mais das nossas orações. E Deus me deu essa oportunidade. Eu tive a fala, naquela fala que alguns estão chamando de elogios que eu fiz a Lula. Não, eu não fiz elogios, eu fiz 2 reconhecimentos que eu quero relembrar aqui agora. Primeiro, eu reconheci que em 2003, Deus que usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Na fala, eu ainda disse, presidente Lula, o Deus dos céus usou um dia Ciro, o imperador da Pérsia, para libertar o seu povo Israel. E um dia Deus se utilizou também de Vossa Excelência para sancionar o projeto de lei que ficou conhecido como projeto da liberdade religiosa no Brasil, na época da mudança do novo Código Civil, que reduzia, Michele, a instituição igreja como se fosse uma simples associação. Os nossos estatutos não iriam valer de mais nada. Nós poderíamos até ser obrigados a casar pessoas do mesmo sexo, mas graças à luta da Frente Parlamentar Evangélica, católica, espíritas e até deputados do próprio PT, se mobilizaram para consertar aquele eminente absurdo. E o presidente Lula sancionou. Ele poderia não ter sancionado, mas ele sancionou. E eu reconheci isso lá na hora. Bem, e a segunda coisa são os projetos sociais que, desde o seu primeiro governo, têm contemplado boa parte dos nossos irmãos evangélicos, que comem por causa do Bolsa Família, que formaram seus filhos, que hoje estão debaixo de um teto por conta do Minha Casa Minha Vida,
E por que muitos de nós, o nosso povo, foi contemplado por esses projetos sociais? Porque esses projetos, eles pegam a base da pirâmide social, ACIS E, B e C, que é onde estão a maioria dos nossos irmãos. Portanto, eu fiz esse reconhecimento para quebrar o clima ali naquele momento e para que o presidente da República entenda que nós divergimos com ele em ideias. Nós temos um abismo que nos separa de ideias. E nós seremos sempre críticos a ele e ao partido dele. Mas não somos inimigos, porque nós somos a igreja do Senhor. Cantamos louvores lá na hora e fizemos uma oração pelo presidente da República. Mas entenderam que eu errei, entenderam que eu não deveria ter estado lá, entenderam que as minhas palavras, por mais verdadeiras que fossem, elas não deveriam ser ditas. E eu respondo a cada um dos meus críticos: não deixarei de cumprir o meu papel como igreja do Senhor. Toda a unidade foi constituída por Deus, e não só aquelas que eu votei. Nunca votei no presidente Lula. Eu nunca votei no PT e não votaria. Mas o mesmo Deus que permitiu Bolsonaro ser presidente da República, hoje permitiu Lula, sem o meu voto, ser presidente da República. E aí? Não vou orar por ele? Não vou interceder por ele? Este é o papel que a igreja sempre teve, não importando quem era o presidente. Diálogo e intercessão. Eu não vou abrir mão. Senhor deputado, o presidente Lula afirmou ontem à Rádio Metrópole da Bahia que suas declarações tiveram uma repercussão muito boa para o governo e muito ruim para Vossa Excelência, e também que bolsonaristas o estão triturando. Já a revista Veja afirma que Vossa Excelência sofreu repreensões de seu próprio partido e de algumas de suas lideranças ao apoiar Eduardo Paes e não Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. A partir disso, Vossa Excelência pretende dar algum novo rumo à sua carreira política ou mudar de partido? Não preciso dar novo rumo à minha carreira política, porque o rumo que a minha carreira política sempre teve foi o rumo da independência. Só para você ter uma ideia, Michele, eu fui vice-líder do governo Bolsonaro e nunca tive cargo do governo Bolsonaro, nenhum cargo, nenhuma pessoa indicada por mim, porque eu sempre preferi ter a independência. Na política, Michele, ou você tem o verbo, ou você tem a verba. Quem pega a verba tem que silenciar o verbo. Eu nunca peguei a verba para ter direito de falar o que eu penso, para ser dirigido de acordo com a minha consciência cristã. Portanto, eu não tenho que mudar o rumo da minha política. A minha política sempre foi essa. Tanto que as críticas que eu sempre recebi, que na verdade, o movimento bolsonarista, e eu separo Bolsonaro do bolsonarismo, assim como eu separo Cristo do cristianismo, ok? Assim como muitas vezes eu separo Lula do PT, ok? Então, eu consigo separar essas coisas. E o bolsonarismo sempre me viu com muita desconfiança. E por quê? Porque eu sempre fui um amigo crítico do presidente Bolsonaro. Não sei se você lembra. Fui eu que disse: saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Bem, me chamaram de traidor do presidente Bolsonaro, mas eu tinha acabado de sair do Palácio Alvorada e eu sabia que o presidente Bolsonaro não iria agir, não teria condições nenhuma para isso. Ele foi às ruas, nos levou às ruas, mas não havia nenhum plano, não havia nenhum projeto arquitetado, que fizesse com que aquilo que Bolsonaro despertou no
anseio da população fosse concretizado. Quando eu vi isso, o que eu disse? Presidente, então, diga para os patriotas saírem da porta desses quartéis, porque senão o senhor vai sair pequeno dessa história. Ele não quis fazer, e eu, no meu instinto pastoral de cuidar das pessoas, eu resolvi falar, saiam daí, mas me chamaram de traidor. Bem, sobre o Eduardo Paes, rapidamente, eu tomei a decisão de apoiar o prefeito Eduardo Paes, a quem eu sempre fui muito crítico, não a ele, não a pessoa dele, mas ao governo dele. E tomei essa decisão justamente por entender de que o bolsonarismo, aqui do Rio de Janeiro, não tinha interesse em que eu estivesse compondo politicamente ao lado deles. E na política não há vácuo, não há cadeira vazia. Você tem que tomar lado. Eu sentei com o prefeito Eduardo Paes, que tentaram colocar a peste de esquerdista, só para os nossos ideia, já que eu estou tendo a oportunidade de celebrar a verdade aqui no. Preste atenção. Eduardo Paes, em 12 anos de seu governo aqui no Rio de Janeiro, não tem um projeto dele ou um programa do governo dele que fira os nossos princípios conservadores e cristãos. Nenhum. Aliás, o presidente Lula não apoiou Eduardo Paes quando ele foi candidato. O presidente Lula apoiou a deputada Benedita da Silva, que inclusive é nossa irmã em Cristo também. E o presidente Bolsonaro apoiou Marcelo Crivella. Portanto, quando o Eduardo foi eleito prefeito, aí ele começa a conversar com Lula e se torna o preferido do presidente Lula. Lamento. Não é porque Lula gosta de churrasco que eu não vou comer churrasco. Não é porque Lula gosta de pão com mortadela que eu não vou comer mortadela. Ou seja, não é porque ele gosta do Eduardo Paes que apoiar o Eduardo Paes. O que nós temos aqui foi o melhor para a cidade do Rio de Janeiro. E se é bom para os cariocas, acaba sendo bom para nós evangélicos também, que são as políticas públicas que mudam a história da nossa cidade. Então, resumindo, estou muito tranquilo. Eu posso dormir com a minha consciência em paz. Nunca coloquei o meu caráter no balcão de negócios da política. E não é agora que eu colocaria. Nem na banca ou na mesa de Bolsonaro e nem na mesa de Lula. Eu tenho uma missão na política que eu não sei até quando será, e esta missão eu cumprirei enquanto meu Deus quiser que eu cumpra. E, senhor deputado, e quanto à sua denominação religiosa? Como tem sido a repercussão de todos esses fatos? Na minha igreja, a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, é tudo calmo, sereno e tranquilo. O meu bispo, o bispo Abner Ferreira, que é meu pai, é uma pessoa que eu devo toda a minha gratidão do mundo. Esse homem tem me ensinado o que é o equilíbrio, não é? Por muitas vezes, quando lá no governo Bolsonaro eu entrava em alguns embates e usava alguns termos, alguns adjetivos, que hoje eu me arrependo, não de ter falado, não do conteúdo das críticas, mas da forma deselegante, Cristo da forma, não é? E eu me arrependo hoje, meu bispo Diego, não é por aí. A igreja precisa divulgar. Bolsonaro passa, bolsonarismo passa, mas a igreja continua. Então, o Ministério de Madureira sempre foi um ministério de diálogo e de intercessão com as autoridades. E eu louvo a Deus por estar nesta igreja que me aplaude por esse comportamento de pensar na igreja do Senhor Jesus. Lula não é nosso inimigo, o diabo é o nosso adversário. Senhor deputado, a lei que instituiu o Dia Nacional da Música Gospel
é oriundo do projeto de lei 3090 de 2023, do deputado Raimundo Santos, como o senhor já citou, e estava em tramitação desde junho do ano passado. Vossa Excelência acredita que a sanção dessa lei, neste momento, consiste em mais uma estratégia do governo para se aproximar dos evangélicos ou é resultado do trâmite regular do Congresso? Olha, agora é que vão me triturar, como disse o presidente Lula nessa entrevista lá na Bahia. Mas é jurado mesmo, então vamos embora ter feliz. A assinatura dessa de lei, ou seja, a sanção por parte do presidente Lula, não tem nada a ver com tentativa do presidente Lula. Eu estou falando do Lula pelo respeito ao cargo, tá? Por isso que eu não estou falando Lula, tá? É pelo respeito ao cargo. Então, até isso eu tenho que explicar, porque bolsonarista que é bolsonarista não fala presidente Lula, fala Lula, ladrão de 9 dedos, mas eu já me considerar com muito orgulho em um ex-bolsonarista, mas um deputado de direita e conservador. Isso não vão tirar de mim nunca. E aí, antes que você pergunte por que eu me considero um ex-bolsonarista, apesar de ter respeito pelo Bolsonaro, eu repito, eu separo o que é Bolsonaro, a figura de Bolsonaro, esse homem extraordinário, o maior líder da direita que o Brasil já teve e já conheceu. Eu não conheço ninguém mais bem intencionado na política do que Bolsonaro, mas eu separo ele, o líder Bolsonaro, deste movimento bolsonarista. Eu me considero um ex-bolsonarista porque o bolsonarismo não admite autocrítica, autoanálise, é um petismo ao contrário, não é? É a esquerda ao contrário. Então, o que o bolsonarismo somente admite? Somente quem concorda com Bolsonaro tem que apoiar quem Bolsonaro manda apoiar e tem que concordar com tudo que Bolsonaro diz. Como eu não estou cabendo nessa, então eu acabo sendo um ex-bolsonarista, mas um deputado de direita, conservador e cristão. Isso eu não abro mão, até porque o conservadorismo e a direita é antes de Bolsonaro, é antes de qualquer movimento bolsonarista. Mas, sendo mais aqui objetivo nessa sua resposta, não tem nada a ver essa sanção, a aproximação do governo. E por que não tem? Vou contar em primeira mão, tá? Nenhum jornal falou sobre isso. Presta atenção. Sabe quando o presidente da Frente Parlamentar Evangélica ficou sabendo que na segunda-feira na terça-feira, haveria sanção por parte do presidente Lula do Dia Nacional da Música Gospel? Ele ficou sabendo disso um dia antes, na segunda-feira, à tarde, segunda-feira à tarde, foi que o Palácio do Planalto fez contato. Ele mora no Amazonas, passou por uma cirurgia, ficou desesperado. Nem o autor do projeto sabia dessa sanção terça-feira, deputado Raimundo Santos, que mora lá no Pará. Então eu fui convocado. E fui, pelas razões que eu já disse. Primeiro, porque eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica e vi aquilo como uma grande oportunidade de Deus entre a igreja e Lula, não para uma aproximação política, mas só para mostrar que a igreja não é Bolsonaro e a igreja não é Lula, a igreja não é PT e a igreja não é PL, a igreja é do Senhor Jesus Cristo e ela tem que cumprir o seu papel. Pois bem, então, se o presidente Lula quisesse usar o Dia Nacional da Música Gospel, a sanção, como espetáculo para se aproximar de nós evangélicos, teria feito um convite com antecedência, nós teríamos convidado líderes religiosos de todos os lugares do Brasil que iriam. Nós teríamos feito ali uma grande música, um grande musical gospel, não é? Iríamos uma festa, só que o Palácio não fez isso.
E por que não fez isso? Porque, na verdade, o presidente Lula, ao contrário do que muitos pensam, tem sido resistente a esta aproximação com as igrejas evangélicas, por entender que ele pode ser rejeitado, porque a igreja está muito próxima ao ex-presidente Bolsonaro. Então, olha, eu tenho que ser justo com a minha consciência, tá? Se alguém falar de que houve a sanção porque Lula quer se aproximar, nananana, se quisesse, foi feito direito. Eu até reclamei lá com o Palácio do Planalto, mas vocês não chamaram antes? Não, é porque o presidente ele não quer fazer muito barulho, ele quer respeitar aí vocês, não quer que vocês pensem que ele está fazendo isso para tentar aproximar de vocês. Então, foi assinado porque cumpriu realmente o rito e o prazo legal dessa sanção. E, senhor deputado, existe uma percepção no segmento evangélico de que o campo da cultura é ocupado predominantemente pelo campo progressista. Recentemente, o governo Lula sancionou algumas leis em favor do segmento evangélico. E aqui destaco a Lei número 14.969 de 2024, que reconhece expressões artísticas cristãs como parte da cultura brasileira. Como a igreja pode se beneficiar deste momento? Isso representa, na avaliação de Vossa Excelência, uma oportunidade para o segmento evangélico ocupar seu espaço no campo da cultura? Olha, eu tô com um certo receio, porque Lula assinando mais 2 ou 3 sanções dessa, o governo que nós achamos ser nosso inimigo terá entregue mais coisas concretas para a igreja do que o governo que nós nos aliamos tanto, que foi o governo Bolsonaro. Eu estou falando isso para que a verdade seja celebrada, porque não, mas ele é obrigado a assinar. Não, não. Quando o presidente da República não quer assinar porque aquilo contraria ele de alguma forma, ele não assina. Ele não assina, volta para o Congresso, volta para a Câmara, que derruba o seu veto, mas ele, politicamente, sinaliza para o eleitorado dele, ó, não assinei. Esse povo aí é de Bolsonaro, então eu não vou assinar. Pode fazer isso, não é? Agora, pode também assinar por inteligência, não é? E eu não estou dizendo que Lula seja bonzinho, não. Eu não estou discordando que ele possa estar fazendo isso, infelizmente, até porque há uma fatia do eleitorado muito grande que é evangélica. Mas essa fatia, ele sabe que é predominantemente bolsonarista, não é? Agora, como, graças a essas sanções desses projetos de lei, aonde que a igreja ganha? Ganha porque, a partir desta assinatura desses projetos de lei, na área da música, na área da cultura, isso faz com que a música gospel ou a música evangélica ela seja reconhecida pelo Estado como cultura, facilitando a tramitação de contratação dos nossos cantores, não é? De contratação de parceria dos nossos músicos, de nossas orquestras. Hoje, qualquer prefeitura, por exemplo, pode fazer uma contratação de parceria com uma orquestra de uma igreja evangélica, dentro do aspecto cultural, não é? Quando é que nós poderíamos imaginar isso? Aliás, foi no governo do PT, da ex-presidente Dilma Rousseff, e aí eu estou celebrando a verdade, que a música gospel transformou-se em cultura. Antes não era. Outra conquista que nós conquistamos no governo do PT. E aí? E aí é que, se a igreja se coloca como inimiga deste ou daquele governo,
porque ela é aquele outro governo que passou, sabe o que vai acontecer? O governo do momento entende que, se eles são os meus adversários naturais politicamente, onde que eu vou facilitar a vida deles enquanto exercício da cidadania? É isso que eu estou defendendo. Eu não estou defendendo Lula, eu não estou defendendo o PT. Eu nunca votei Lula, eu nunca votei no PT, eu nunca apoiei o presidente Lula na minha vida. Você não tem um vídeo meu pedindo voto para Lula. Só que eu estou mostrando para a igreja que o nosso papel, independentemente de quem esteja no poder, sempre foi de diálogo e de oração. Esse ódio que entrou no meio da igreja entrou agora, de 2018 para cá. Essa raiva que entrou no coração de nós evangélicos, minha querida Michele, tem crente que não consegue hoje orar pelo presidente da República. Não ora mais. Tem pastores que, quando Bolsonaro era presidente, levantava oração pelo presidente. Irmãos, vamos orar pelo presidente da República e vamos interceder por ele. Hoje não se faz isso. Por quê? Porque entrou um ódio dentro do coração da igreja sobre Lula. Mas eu te pergunto, ele não é o presidente por permissão de Deus? Ou Deus perdeu desta nação? Então eu estou mostrando que Deus é tão soberano que mesmo nos governos do PT, nós temos tido conquistas e avanços. Por quê? Primeiro, porque o Congresso tem sido majoritariamente conservador. Primeiro ponto é esse. E segundo ponto, porque os governos do PT não escolheram e não elegeram a igreja como inimiga. Agora, eu não vou querer também que o diabo se convirta de Deus. E eu não estou chamando aqui nenhum governo petista de diabo. O que eu estou dizendo é o seguinte: eles são progressistas, eles são esquerdistas. Não vamos querer que agora, da noite para o dia, eles mudem o seu pensamento. Agora, não vamos ser inimigos. Por quê? Porque Jesus não me chamou para ser inimigo de autoridade. Jesus me chamou para ter diálogo e orar. Agora, eu posso fazer uma oposição cívica? Posso. Eu sou oposição hoje ao governo Lula. Contudo, eu fui no palácio, fui bem tratado, fui bem recebido e pude orar. O que é isso? Isso é fazer uma oposição inteligente e propositiva, que é o que se espera de um homem de Deus na vida política. Vossa Excelência citou alguns pontos importantes, né, de impacto da lei do Dia Nacional da Música Gospel para a sociedade como um todo, né, o segmento evangélico na sociedade. Na sua avaliação, de que forma essa lei impacta a igreja, né? O quanto ela é importante para a igreja? Bem, praticamente eu já dei essa resposta. Eu posso ampliá-lo um pouco mais. Eu acho que ela impacta na igreja. Primeiro que não vai entrar dinheiro nenhum na igreja nisso, dinheiro público na igreja, nada a ver. Tá certo? O benefício é a música evangélica, seja através de uma manifestação de uma orquestra ou de um cantor evangélico, que podem ser contratados para algum evento do poder público, mas a igreja em si, ela tem o vício da honra, tá certo? Ou seja, a sua música, a sua musicalidade, ela é reconhecida, não é? E isto, de alguma forma, faz com que a discriminação religiosa que há, ela diminua, não é? Na América, por exemplo, a música gospel, ela é cultural há muitos anos. Somente aqui no Brasil que ela era vista à margem da cultura. Nós ganhamos, enquanto igreja, em termos de honra, né? Esse reconhecimento. Como Vossa Excelência avalia
que a polarização política que vem se manifestando claramente desde as eleições de 2018 tem afetado a igreja de maneira geral? E qual seria o antídoto eficaz para reverter essa situação? Primeiro, a polarização política, ela é boa, ela é importante. A política vive de debates. Portanto, nada contra a polarização política. O que eu sou contra e eu estou denunciando é o sequestro da noiva do povo. É o sequestro da igreja de nosso Jesus Cristo por um viés político. A igreja passou a ser agora de direita. A igreja agora bolsonarista. Não! O Ottoni pode ser. O Ottoni bolsonarista na sua manifestação de eleitor, de cidadão brasileiro. A igreja não. A igreja não. E aí, eu sei que esta linha é muito tênue para a gente diferenciar o que sou eu enquanto pessoa física e o que é a igreja enquanto corpo de Cristo. Mas o que eu posso dar como exemplo, muito claro, é o que aconteceu com a igreja nessas últimas eleições, não é? Minha querida, quando foi que na eleição de Collor e Lula, os crentes que votaram no Lula foram disciplinados, ou seja, disciplinados que eu falo, chamado a atenção no altar. Quando foi que na eleição entre Fernando Henrique e Lula, por 2 vezes, os crentes que votaram no Lula foram chamados de falsos irmãos, de falsos crentes? Aliás, teve até liderança que votou em Lula, liderança evangélica que pediu voto por Lula. E eu vou te dizer, é o mesmo Lula de hoje. Dizem que não, é que o Lula mudou. Não mudou, não mudou, não. Pode ter mudado, são os interesses. Mas de um atrás. Quando foi Lula Dilma e Aécio Neves? Quando foi que os crentes que votaram em Dilma foram desculhambados, foram seguidos? Eu vou repetir, eu não votei em Lula, eu votei em Bolsonaro. Aconteceu com a igreja. A igreja sentiu. Teve pastores dizendo, se você vota em Lula, eu lhe convido a igreja. Teve pastores dizendo, aqui não passo para quem vota em Lula. Deus, a bandeira do Brasil foi usada para mostrar que aquele lugar, que a igreja era bolsonarista. Até ninguém usava a bandeira do Brasil conforme usado durante o período eleitoral. Então, por que isso nessa eleição? Porque a igreja foi sequestrada do seu papel. Nós acabamos levantando um bezerro de ouro dentro da igreja. E eu não estou dizendo de que Bolsonaro é um bezerro de ouro. Eu digo que o sentimento que nós cremos foi de coração. Um dia de Bolsonaro, estávamos indo para a Assembleia do Pará. E depois nós fomos para a Assembleia de Deus em Belém, em São Paulo, Belenzinho. Eu disse, presidente Bolsonaro, dá algo aqui para o senhor. Quando dentro da igreja alguém gritar, mito, 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 presidente, não aceite, não. Não aceite. Repreenda e diga assim, gente, para, aqui dá honra toda do Senhor. Eu, como pastor, eu estava
ensinando isso a ele. E disse para ele assim: presidente, sério bem que quando a gente diz assim, vamos aplaudir o irmão fulano, quando a gente quer aplaudir alguém, o senhor sabe como é que a gente diz, presidente? Vamos aplaudir a Jesus pela vida do irmão fulano. Por quê? Porque nós temos glória que é do Senhor, que a gente não permite que o aplauso seja direto para a pessoa. Muito bem. O presidente chegou nessas duas igrejas e o povo foi mito, 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 mito. E eu tentando impedir aquilo, mas que o presidente Bolsonaro não é crente, não é evangélico, né? A Michele que é, ele não é, acaba que eles acaba se alimentando na sua vaidade humana normal, acaba se alimentando disso. Mas isso entristece ao Espírito Santo. E os pastores perderam o controle disso. Eles não conseguiam mais pedir para o povo parar dentro dos templos. Então é isso que eu estou denunciando. É este bezerro de ouro que fez com que alguém, um presbítero da Assembleia de Deus de Itaperuna, dissesse para mim assim que o presidente Bolsonaro perdeu as eleições. Ele veio chorando para mim, dizendo: deputado, o que será da igreja agora? Que o Lula vai voltar ao poder, deputado, ele vai fechar as igrejas. O que será da igreja? Irmão presbítero, perguntando o que será da igreja. Só que esse sentimento desse presbítero é o sentimento do povo de Deus. A igreja sempre foi igreja. E ai de quem se levanta contra a noiva do Cordeiro. Sabe quantos governos do PT que nós já tivemos nesse país? Nós já tivemos 4, 5 governos do PT. 5. Dois de Lula, e esse é o terceiro, e 2 de Dilma. 5 governos. E eu te pergunto, que igreja que foi fechada? Que pastor que foi silenciado? A igreja continua igreja. Por quê? Porque ela não depende do homem, minha filha. Ela depende do Senhor. Então, este bezerro de oração que eu estou denunciando. Eu não sou contra o presidente Bolsonaro, não. O respeito. Mas nós não podemos permitir que a noiva dele sequestrada por interesses políticos, ainda que esses interesses sejam do candidato. Vamos bater de frente e ser oposição? Vamos. Eu sou oposição. Mas eu sou pastor. E eu estou aqui em uma cruzada. E eu vou dizer aqui, só para terminar, não tenho medo disso. Não vou me acovardar nem para pastores que estão me atacando, me chamando de comunista, me chamando de lulista, me chamando de petista, me chamando de traidor. Eu estou traindo quem? Quem? Jesus? Presta atenção. Se está na política, me impede igreja, eu não. Vou repetir. Se está na política, me de ser igreja, me orar pelo presidente, me impede de receber coisas boas que esse governo fez e que beneficiou a igreja, eu não posso estar na política. Mas o senhor não tem medo de perder mandato? Eu tenho medo de perder mandato. Quem me deu mandato foi o Senhor, que teve misericórdia e quis me usar, e vai me usar enquanto ele quiser me usar. Se esse for o meu último mandato, não tem problema. Eu não exato. Eu peço que Deus só não me tire o seu altar, porque eu sou do altar. Eu estou emprestado na política. E é isso que está me movendo. Porque se eu quisesse os benefícios da política, minha filha, eu não entraria nessa guerra, não. Eu não entraria nessa guerra, não. Sabe quem é que me bateu agora? Os pastores desse Brasil.
Me bateu agora, foi na rede social dele e me arrebentou. E olha que ele me conhece. E olha que ele sabe quem eu sou. Mas sabe por que ele me bate? Porque ele foi consumido pela ideia que talvez nem ele mesmo acredite, mas ele não pode mais se mover fora, porque esta, esta bolha, esta prisão política prende todos que um dia entram nela. Eu sou liberto. Eu sou liberto pelo Senhor. E outra coisa, toda vez que o presidente Lula ou que qualquer presidente da República, ministro de Estado, precisar da minha oração e me chamar, eu vou. Toda vez que o presidente da República me chamar para dialogar, eu vou dialogar. Vou dialogar. Por quê? Porque eu sou igreja. Eu sou igreja do Senhor. E eu termino dizendo aqui uma coisa. Nós sempre vivemos a dicotomia. Sempre. Sempre. Quer ver uma coisa? Nós somos contra o casamento homossexual. Ok? Mas nós temos que orar pelos homossexuais. Então, Deputado. significa que eu posso ser contra o político, mas eu tenho que orar por esse político que eu sou contra. É isso. Deputado, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo encerrou. Gostaria muito de continuar conversando mais com o senhor aqui. Muito obrigada, agradecemos a sua Eu que participação, agradeço. disponibilidade. Eu é que agradeço o tempo. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por essa oportunidade e que esse tempo tenha sido bem aproveitado por todos para entender e para esclarecer desses nossos movimentos políticos. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. E aí, gostou? Curtiu? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, curta e compartilhe este conteúdo.